Fala galera, 3 de acréscimo tá na área para falar de Vitória 1, Inter 0, mas que seja. É a Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil, despachou o Internacional nos pênaltis, porque ontem teve chuva, teve drama, teve pouco futebol, é bem verdade, mas teve muita raça, muita garra, muita vontade, teve Neilton decisivo e Kaique se redimindo. Se no Beira-Rio ele falhou, lá no Rio que tava o Barradão, porque tava com muita água lá pelo estádio, mas gostou, né? Você já deu risada aí. Mas a Kaique conseguiu fazer boas defesas no primeiro tempo, boas defesas no segundo, e nos pênaltis, meu amigo, noite de Dida. E quem não gostou, aquele abraço. Mas ontem ele envergou o espírito do goleiro revelado na Toca do Leão e de fato mostrou como é que se pega pênalti, já que Lomba... A gente sabia já o que poderia acontecer. Pegou um, e acertou o chute de Nixon chuta em cima dele. Agora, tem um detalhe do pênalti que eu vou chamar a atenção. Vou falar agora no início e vou lembrar lá no final. O pênalti cobrado por Denilson e o de Nico Lopes. Tem um detalhezinho aí que talvez tenha passado despercebido. Mas enfim, clubetobia.com.br para você adquirir suas cervejas especiais. Assine clubetobia.com.br, @4_Brasil, 4 com 2 T's lá no Instagram. A galera que veste aqui a gente. Além de Gardini Barbershop, que fica ali na Paulo VI, para você dar um tapa em seu visual e ficar menos com aquela lata desarrumada. Aqui o exemplo, aqui outro exemplo. Tem um exemplo atrás das câmeras também, mas esse aí nem... vale a pena mostrar. Mas é o seguinte, Cássio Cardoso aqui comigo, comentou o jogo ontem pela Rádio Sociedade da Bahia. Yuri Figueiredo, nosso editor, que hoje está aqui na frente das câmeras porque estava ontem lá no Barradão tomando chuva. E eu, que estava de folga, assisti o jogo em casa. Yuri, o que você achou do jogo de ontem? E que aguaceiro, hein, meu velho? Rapaz, muita chuva no Barradão. Os 5 mil, quase 6 mil torcedores que foram lá tomaram muita chuva, mas valeu a pena. Jogo emocionante, velho. E até o pênalti, né? A hora do pênalti, muito emocionante. Caí com boas defesas, como você falou. E pra você ver que o futebol tem essas reviravoltas, mas no espaço de uma semana foi a mais rápida que eu já vi. A redenção dele, a redenção dele, e ainda bem, né? Que deu tudo certo. Fico feliz aí por Kaique, que a gente critica quando tem que criticar. De vilão a herói. Talvez seja até o título, né, Dô? Já fica aí. Você é bom nisso. Já fica aí, é bom nesse negócio de edição, né? Cássio é mal aproveitado. Teve futebol ontem no Barradão? Futebol. Teve. Mas pouco. É porque você tá se apegando a um conceito de futebol, que é aquele futebol de chances claras. Não é nem isso. É de construção de jogadas. Com mais qualidade. Isso aí faltou. Mas a gente teve, por exemplo, um Vitória taticamente bem, um Vitória com a postura boa. Algo que a gente já vê desde o início do ano. Vitória que pressionou o Internacional o tempo todo, com o Internacional que teve uma postura defensiva boa. Foi muito difícil do Vitória conseguir achar espaço. Forte, com imposição física, com o Dourado, o Gabriel Dias, o Patrick, fazendo ali uma proteção boa, um bloco médio, e o Vitória em cima com essa bola sem conseguir furar. Foi um jogo interessante desse ponto de vista tático, mas a gente viu detalhes que atrapalharam os dois times. O que atrapalhou o Vitória foi a falta de contundência, a qualidade para penetrar a defesa do Inter. Então um drible, um passe com infiltração mais rápida, uma movimentação maior para quebrar a linha defensiva do Inter. Tanto que o Vitória ficou muito tempo com a bola, mas o número de chances criadas não batem com isso, né? Desproporcional. E o Internacional tinha menos a bola, quando a recuperava, não tinha aquele apetite para atacar. Até porque estava jogando mais com o regulamento embaixo do braço do que qualquer outra coisa. O que para mim foi uma estratégia equivocada, você não atacar o Vitória, já que o Vitória que tem de mais frágil é justamente o sistema defensivo. Na frente, o Vitória é mais forte. O Inter apostou em conter o ataque do Vitória e não apostou em, de repente, furar a defesa do Vitória. Mas quando chegou lá na frente, ainda se deu alguns sustos. Por isso que o Yuri falou que o Kaique foi bem nos 90 minutos. A gente pode até tirar a disputa de pênaltis ainda para comentar e já dá para dizer que o Kaique foi bem no jogo. Sim, exatamente. Porque no início do jogo, aquela chance de pote, o rebote de Nico Lopes, que ele defende com o pé. Bola de jogo ali. Que veio. Bola de jogo, porque ali se o Vitória toma um gol com 10 minutos, o time ainda não tinha conseguido criar uma chance. O Inter totalmente fechado, ficaria mais complicado. Completamente até depois do gol do Vitória, que teve uma falta. Falta de Camilo, que ele defendeu bem, exatamente. Falta bem batida. Então, assim, no final do jogo, os 40 e tantos do segundo tempo. Então, teve futebol? Teve. Agora sim, teve um jogo mais tático, mais de físico. O Vitória se desgastou demais, que imprimiu intensidade o tempo todo. Mas só conseguiu chegar lá no gol quando deu mais amplitude ao time, que foi a saída do William Farias para a entrada do Nixon, o Mancini.
Eu penso que ele acertou na substituição, mas poderia ter feito antes. Porque no segundo tempo a gente já viu que o Inter estava completamente atrás, abdicando de atacar. E aí foi quando o Vitória conseguiu chegar ao gol, num pênalti que para mim não aconteceu. Peraí. É a questão da arbitragem do pênalti. Bora botar um capítulo à parte, porque... Teve 2 lances complicados. Exatamente. Mas o Vitória chegou ao gol, fez 1-0 e aí sim, já estava assim, mostrando sinais de cansaço. Né? Então, quando fez o gol, esperou o Inter, porque o Vitória não tinha mais fôlego para tentar buscar o 2-0. A postura do Vitória no início do jogo me pareceu ser uma postura de quem vai buscar o 2-0. Sim. Né? O tempo foi para cima. Mas sentiu muito a parte física. Teve um momento antes do Iago sair que o jogador do Inter passa na frente dele, ele não consegue reagir. Então, aí o Inter acabou indo pra cima, mas o Vitória conseguiu segurar. E nos pênaltis, antes dos pênaltis começar, a gente até já imaginava, né? O Kaique, daquele tamanho. Com lomba, que a gente sabe que não tem esse atributo. Esse atributo mais de pegar pênalti, né? Até pegou um, mas o Kaique foi muito bem. O Kaique quando pula pro lado, parceiro. Não adianta botar a bola no canto. O braço chega. O braço chega e passa a trave. Porque ele pula muito. Ele não só é comprido, mas ele pula muito. Ele tem 1,98m. Menino, quando a gente via assim na câmera da TV, dos pênaltis. Porra. A gente via a lomba pequena. Quando eu trocava pra Kaique, meu amigo, e lá no estádio, ele ficava pulando, abrindo o braço. Eu falei, vem cá, velho. O gol fica pequenininho. O gol fica pequenininho pro atacante. O gol fica pequenininho. O que eu achei, Cássio, da questão que você falou da impressão de intensidade do Vitória, condiz muito bem com esse cansaço que os jogadores do Vitória tiveram no final do jogo, que é completamente compreensível. E o que eu senti falta do Vitória foram, primeiro, de alguns detalhes, mas assim, primeiro, de um Neilton que tivesse com mais inspiração, porque ele pegava a bola, ele procurava ter com quem jogar e não partia para o drible, não tentava vencer por 1-1, e mérito também, não demérito de Neilton, mas mérito do Inter, que conseguiu anular o jogador do Vitória. Que saiu no intervalo muito bem. Agora, só um parênteses essa questão de Neilton, que... Foi uma surpresa, né? Não, ainda tem isso. Eu não vou criticar Neilton pela exibição dele, jamais. O que eu falei que eu senti falta, não só de Neilton, mas de jogadores do Vitória que partissem para o drible. Por quê? Porque no passe, na construção de jogadas, na amplitude para o time, o Vitória estava errando o passe demais. Tava muito ansioso. Tava nervoso no início, demorou para ter paciência. O Inter não estava fechado. Roda essa bola, busca um jogo apoiado pela esquerda, busca um jogo apoiado pela direita. E quando nada der certo, arrisca de longe. O Vitória arriscou pouco de longe. José Wellison, quando entrou, quando o Rodrigo Andrade se machucou. E essa questão do drible, porque se o time está bem montado e você não consegue fazer uma tabela, Yuri, fazer uma triangulação, tenta um drible, parte para cima, corta a marcação e finaliza, para você chegar ao gol do Inter. Então, faltou isso pro Vitória. Mais que o Vitória tenha um time arrumado, falta um pouquinho mais de criatividade, de ousadia para os jogadores furarem uma defesa que estava tão bem montada contra a do Inter. Perguntando para você que estava lá no estádio, a sensação era de que o Vitória poderia resolver a situação em qualquer momento, ou a torcida ainda estava um tanto quanto angustiada? Rapaz, a gente estava angustiado, a gente estava... Tempo passando e a gente vendo o Vitória até tentando criar, mas... Tinha uma carinha de 0x0 em determinado momento, uma carinha de 0x0 e o Inter muito bem fechado, marcando muito bem. Como o Cássio falou, quando contra-atacava, quando atacava, dava... Porque o Vitória dava muito espaço para o contra-ataque do Inter. Exato, e muito susto que a gente tomou. Agora só uma observação... O que é, inclusive, normal. O time que se expõe vai ter que deixar espaço. Só uma observação, que o Cássio falou que Neilton foi uma surpresa. Segunda-feira ele veio aqui gravar o Papo Categoria com a gente. Fazer que tá no ar, inclusive. Tá no ar, boa, clica Yuri. aqui, ó. Clica aqui, deu maior migué pra gente, viu? Quando a gente... Baratinho, descarado. Perguntou, e aí, volta com... não sei. Talvez contra o América Mineiro. Vamos ver aí. América Mineiro é no outro final de semana. Pois é, porque eu tenho Atlético agora domingo. Pois é, mas isso. Fora os sustos, né? Até a hora do pênalti, nervosismo total, né? A gente... tá ali, porque se o Vitória não faz o gol ali, fodeu, né? Pra achar um gol ali depois de o quê? 30... Foi bem demais 35, ele agora. 35 35 do segundo. E tava cansado. O Vitória tava sentindo a parte física demais. O time totalmente. E Neilton cobrou muito bem. Se olhar aquela câmera de trás, nos dois pênaltis, tanto do jogo quanto da disputa. E ele troca os lados, né? Ele não olha pra bola, ele fica fixo em Marcelo Lomba e consegue deslocar. Como é que Neilton fica o Marcelo Lomba? E talvez Pedro, quando falou dos pênaltis, chame a atenção do pênalti de Denilson e de Nico Lopes em cima disso que você falou, de olhar pra bola. Se não for, eu vou falar. Agora eu tenho chamado a atenção. Se não for, ele vai achar que é isso. Duas coisas que eu achei que vale enaltecer e eu queria também saber de Yuri que estava lá. Primeiro, a participação da torcida. O pé d'água que caiu no Barradão ontem foi pra fuder qualquer... Ontem, sobre ontem... Qualquer empolgado. Eu digo que 6 mil torcedores para o Aguaceiro que estava em Salvador é um público excelente. Porque não tem, sim. Não público tem excelente. Onde se esconder para ver o jogo. Não tem aquela cobertura não tem nada. Água mesmo. É água na cabeça o tempo inteiro. E não parou de chover, bicho. Não parou de chover. Desde 4 horas da tarde.
E até por isso que eu quero enaltecer a torcida do Vitória, porque jogou junto o tempo todo. A única hora que eu tenho que fazer uma ressalva, e me corrija se não foi isso, foi quando eles ensaiaram fazer uma crítica ao Denilson num erro de passe no primeiro tempo, que ele demorou para sair no contra-ataque, mas eu gostei demais da participação do Denilson ontem, e aí eu até falei na hora na rádio Sociedade, comentando, falei, acho que é injusto se for para esse lado. Mas assim, no geral, apoiou muito, jogou junto. Posso falar uma coisa de Denilson? Não que ele critiquei, cara. Nem porque Kaique, é o seguinte... né? Mas peraí, Denilson é o seguinte, eu já falei isso aqui diversas vezes. Qualidade técnica, passa longe. Com certeza. Traquejo fino com a bola, também. Mas dizer que ele não é um jogador útil pro Vontade Vitória, não falta. que ele não briga, que ele não tem, ele mesmo errando, ele tenta de novo. Ele tem alguns defeitos, por exemplo, segura demais a bola, ele não consegue dar muita sequência à jogada do Vitória. Mas aquela bola, por exemplo, que ele vai na trave, ele espera o cruzamento, ele toca a bola caprichosamente pega na trave no segundo tempo. E no primeiro, aquela jogada de José Wellison, na briga ali com todo mundo, ele consegue dominar a bola, finge que vai bater, limpa e bate, e a bola acaba explodindo no marcador. Então, assim... Pode dizer que Neilton não tem qualidade, ou Neilton não, que Denilson não tem qualidade, mas dizer que ele foge, que se esconde do jogo, que ele não luta, isso jamais. E aí o outro ponto que eu acho que a gente deve observar e realmente parabenizar, e aí é um ponto que não tem subjetividade alguma, a drenagem do Barradão. Sim, sem Foi dúvida. um jogo de castigo pro gramado, porque foram 2 horas antes do jogo, eu digo que eu cheguei cedo e o pé d'água caindo. Vou até botar um vídeo pra você, pra mostrar como é que tava lá antes, quando a gente chegou. E depois de 90 minutos, o gramado estava impecável. A bola rolava 90 minutos sem parar em poça, sem sair tufo de gramado. Então, assim, é bacana porque a gente, quando vê o contrário, a gente sempre está pronto para criticar e eu acho que é com razão. Mas quando vale tem que enaltecer elogiar... também, porque ontem não foi uma chuva qualquer. Ontem foi uma chuva muito forte e o gramado do Barradão se comportou muito bem, permitiu que tivesse jogo e, por consequência, que o Vitória passasse. Que o Vitória, para mim, foi quem buscou aquela classificação de fato. A gente pode criticar a falta de qualidade em alguns momentos, escolhas erradas, erros de passe, mas o que para mim deixou o torcedor ainda mais satisfeito do que com o resultado em si, do que com a classificação para as oitavas de final, foi a postura que o time teve durante 90 minutos. Uma postura agressiva, uma postura corajosa, de ir para cima. Vou deixar espaço lá atrás, eu tenho um goleiro lá atrás para pegar. Eu tenho uma defesa que vai, querendo ou não, vai falhar. Ontem, por exemplo, Canu tomou um drible de Pótica, que meu amigo. Foi. Pótica gira para um lado, gira para o outro, de repente Pótica... Baila comigo, viu? E Canu bailou e Pótica passou. Então, assim, a defesa do Vitória ainda inspira uma falta de confiança, sim. Mas, amigo, na hora que você tem que colocar a pressão do outro lado, você tem que fazer o que o Vitória fez. Partir para cima, ir para cima, agredir o adversário. Não estava conseguindo encontrar espaços? Não estava. Beleza, faltou criatividade, faltou um pouco mais de qualidade ali no passe, beleza. Mas que o torcedor do Vitória ontem, Yuri, principalmente o que estava lá no estádio, saiu satisfeitíssimo, foi com o empenho e a garra demonstrada durante 90 minutos. E uma coisa que eu estava até comentando com um amigo meu no final do jogo é que a gente não lembra a última vez que o torcedor do Vitória saiu do Barradão tão contente, tão alto astral como ontem. E outra coisa que eu gostaria de observar aqui, de enaltecer, é a postura de Mancini de ter persistido em Kaique, porque o comportamento que o torcedor esperava, o que seria mais confortável para ele após a falha de Kaique, voltar com o Fernando Miguel, tá tranquilo, tá beleza, o torcedor criticou muito, então ele ter acreditado em Kaique, ter continuado escalando ele como titular, eu acho que valeu a pena e parabenizar, né, pela postura e firmeza. Eu falei isso hoje na Record TV Itapuã, hoje, durante o Bahia no Ar, e falei pro torcedor o seguinte, que o torcedor tem que entender de uma vez por todas, tenham paciência com a base. Se fosse qualquer outro jogador, goleiro que falhasse, que chegasse agora na temporada, a torcida ia dizer, não, mas acontece, tem que ter calma, a bola estava molhada, a bola estava girando, ia encontrar um monte de desculpa. Na base mão de alface, frangueiro, não presta, vai embora, contrato que acabe logo. É como o Yuri falou no início do vídeo, num dia ele pode ter sido vilão, mas ele trabalhou, não falou absolutamente nada. Kaique que costumava dar umas até respostas. Ontem depois dos pênaltis. Não, mas ontem ele tava... Mas, Cássio, ontem ele tava assim, ó, me dê, papai, que agora é comigo que eu vou ter que falar. Ele tá certo em falar, inclusive agradecer o torcedor que o criticou e que hoje tá aplaudindo. O que eu acho é o seguinte, vida de jogador, gente, é assim mesmo. Num dia ele vai errar, no outro dia ele vai acertar. No dia ele pode ser vilão, no outro dia ele pode ser herói. Agora, quando é da base, eu ainda acho incrível a falta de paciência que alguns torcedores têm. E por se tratar de um garoto, aí que tem 20 anos, acho que vai fazer 20 anos ainda, um garoto que tem um talento em potencial, que tem tudo para ser um baita de um goleiro, se a torcida do Vitória lhe der paciência, lhe der carinho, tiver um pouco mais de tolerância com suas falhas e ele emendar uma sequência de bons jogos aí, Cássio, das duas uma,
ou o Vitória vai fazer uma belíssima venda, ou ele tem tudo para ser o goleiro do Vitória por muito tempo. Ontem tinha gente do Bolonha, da Itália, acompanhando o jogo, né? Então, já para observar o Kaique. E que já assim, não é o primeiro time da Europa. O Benfica boa, também não já é uma questão de carinho, amor, o Sil carinho, essas porra, não, meu irmão. É lógico isso. Um jogador, qualquer jogador precisa de sequência. Sim, claro. Todo mundo já viu o potencial que o Kaique tem. É por isso que sempre que o Kaique falhava, contra o Ferroviário falhou, o Bahia de Feira falhou, a gente virava assim, é uma pena que o Kaique não está aproveitando a oportunidade. Sim. A gente sabe que ele tem potencial. E ontem, finalmente, ele conseguiu virar essa chave. E eu acredito que isso vai acontecer. Ele já jogou contra o Flamengo, não fez um jogo ruim contra o Flamengo. O 2-2. E ontem tinha ido bem contra o Inter no primeiro jogo. Até a falha ele foi bem. Ele salvou inclusive um gol do Nico Lopes antes de tomar o gol do Alessandro. A defesa de mão trocada. Exatamente. Né? Então, assim, o Kaique ele precisa, como qualquer jogador, de uma sequência e a gente, o torcedor, Pedro, não tem jeito. O torcedor ele vai ser reducionista. Ele vai ser, hoje não presta, amanhã é o melhor do mundo. Renova eternamente. Vai ter isso. Agora, a gente que trabalha com opinião, que usa os meios de comunicação para opinar, para criticar, para elogiar, tem que ter essa responsabilidade. Sem dúvida. A gente não pode nunca chegar aqui, não foi o caso da gente, graças a Deus, de chegar e dizer, tal jogador não presta, tal jogador não presta. Estou dizendo isso porque é o seguinte, o William Correa ontem saiu cuspindo fogo, full pistola, velho. Ele pegou os microfones para criticar e ele criticou, uma pena que ele generalizou, então a gente não consegue saber exatamente com quem ele estava falando, mas e também pouco me importa com quem ele está falando na sociedade, mas algumas coisas ele falou certo. Ele falou, não dá pra ser o pior do mundo numa semana e ser o melhor do mundo na outra. E eu, assim, a despeito até da forma estressada como ele falou aquilo, já que ele é tão equilibrado normalmente, eu acho que ele tem razão. Passa muito por essa mudança de postura de quem trabalha com comunicação e futebol, ter mais parcimônia para criticar e para elogiar. O cara não é o melhor do mundo em 2 jogos. E nem é o pior do mundo no jogo seguinte. E nem não presta para jogar futebol no jogo seguinte. Porque acontece o que acontece. Querendo ou não, o jogador, ele acompanha. A família acompanha. Jogador de carne e osso. Exatamente. Ele sente com o DS. Kaique falou que sentiu muito quando falou no jogo contra o Inter. Porque é o seguinte, se ele não fala no jogo contra o Inter, o gol de Neilton, 1-0, não precisava nem de pênalti. Sim. E o Vitória teve que correr atrás justamente por conta dessa falha dele. E foi muito legal ver, no final dos pênaltis, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, como todo mundo correu para abraçar ele. Foi. Como todo mundo comemorou junto. E isso foi muito bacana de ver como esse grupo do Vitória tá fechado. Precisa corrigir algumas coisas? Precisa. Falta qualidade? Falta. Mas quando um grupo tá unido e que um corre pelo outro, acaba que no final de contas faz a diferença. E os pênaltis, o que você tem? Não, antes dos pênaltis tem o lance de Canu. Tem a arbitragem pra gente falar. Rapaz. Vamos lá. Foi pênalti em Canu? Rapaz, eu não achei não, pra ser sincero pra você. Foi não. Cássio? Foi pênalti. Não foi não. Assim, ao contato, existe. Teve gente dizendo assim, mas aquela carga por trás, se aquilo ali não for pênalti, Canu nada mais daquele tamanho pra cair daquele jeito. Canu vai se desmanchando. Tinha que ser um rinoceronte pra empurrar ele. Só que, antes, um cruzamento de Nixon, Cuesta defende a bola dentro da área e a arbitragem não dá. Aquele pensamento de, então tá tudo certo porque ele não deu o que tinha que dar e deu o que não tinha que dar, é o famoso errar 2 vezes. Então, a arbitragem brasileira, ela é deficiente. Ela é muito deficiente. E não venho dizer que um erro compensa o outro, que não compensa, erra 2 vezes, mas que o Vitória merecia ter um pênalti nos 90 minutos, pelo menos isso merecia. E assim... Merecia que eu digo por conta do pênalti não dado. Sim. Mas, repito, árbitro tem que dar a falta que acontece. E não dá que não acontece. O que fica, assim, muito desse lance do pênalti decidido nos 90 minutos, e eu não lembro nem de ter visto os jogadores do Internacional reclamarem sobre isso, pelo menos de forma enfática, é porque ficou muito claro que o Vitória foi muito superior. Por isso, então, o juiz pode errar e dar o pênalti Vitória. Não é isso que eu tô dizendo. Não. Mas aqui, no frigir dos ovos, o resultado acabou sendo natural por conta do que aconteceu em campo. Não foi uma aberração, o jogo estava morto, o Vitória não atacava e de repente não. O Vitória estava em cima do Inter, era quem buscava o jogo, e o árbitro marcou um pênalti que não foi. Não foi. Tinha acontecido antes, ele não marcou, não tem compensação, errou 2 vezes, mas é aquela questão de que os erros estão aí o tempo todo acontecendo e hoje está rindo porque foi beneficiado, amanhã vai estar chorando. Exatamente. Quanto não melhorar a arbitragem brasileira, e o árbitro de vídeo estava aí para isso. Profissionalizar, o árbitro de vídeo ser implantado, a gente vai passar por isso. Então, não tem muito o que aprofundar mais nesse aspecto da questão da arbitragem. Concordamos em tudo, houve um pênalti, houve um que não foi, ele marcou o que não foi. Errou 2 vezes, mas que o Vitória mereceu vencer os 90 minutos, eu não tenho a menor dúvida. E aí vamos chegar aos pênaltis, e eu falei do pênalti de Denilson e pênalti de Nico Lopes. Se você observar, o pênalti de Denilson e o pênalti de Nico Lopes foram batidos no mesmo lugar.
O pênalti que Lomba acabou tomando foi o que Kaique defendeu. É um detalhezinho assim, besta, uma queda mais rápida, uma envergadura maior, um chute que vai um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro. E a bola de Denilson e de Nico Lopes... Foi o de Nico ou foi o Gabriel Dias? Foi o Gabriel Dias. Não, foi o de Nico. Nico foi no meio. Pegou com o pé. O de Denilson foi também... Não. Olha o pênalti de Denilson e de Nico Lopes. O de Nico Lopes, o Gabriel Dias, ele defende mais pro alto. O de Gabriel Lopes, o de Gabriel Dias, ou de Nico, a bola tá indo pro lado, mas mais ou menos o de Denilson. Porque ele já cai antes, da bola. É um pênalti muito parecido um com o outro e um detalhezinho que aí, na loteria, entre aspas, do que é o pênalti, acabou fazendo a diferença. Quando o Nico Lopes ajeitou a bola, tava com o Valdo e Tony na cabine, aí eu cantei assim, ó, pode ter certeza que ele perdeu o pênalti. Aí os caras, quem foi? Desses números aí. Hein? Desses números aí. Meu, jogador vai... Primeiro que ele já tinha feito um jogo horroroso, né? Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, esse Nico Lopes vai aprontar, vai entregar a rapadura. Quando ele pegou, botou a bola, ele não deu uma olhada pra Kaique. Kaique daquele tamanho não deu uma olhada pra Kaique. Todos os jogadores do Inter que bateram o pênalti... Olharam. E você vê o pênalti de quem foi, que bateu com muita qualidade, que ela foi devagarzinho assim no canto. Foi o José Welson. Foi o José Welson que bateu, que Lomba ainda tentou chegar no mesmo canto, mas a bola foi bem batida. Foi no canto direito de Lomba, ele pulou depois. Isso. Foi de Zé Wellison. Porque o William Correa foi no ângulo do outro lado. O William Correa foi um pênalti da porra. Ele foi olhando pro jogador, bicho. Ou pro goleiro. Os caras que foram olhando pro goleiro, os caras conseguiram ter mais sucesso. O jogador quando enterra muita cabeça pra dar... Você tá vendo que já tá com um pouco de medo. Aí eu falei, esse aí vai entregar. E aí vamos chegar lá, já que a gente chegou aos pênaltis. O Vitória fez o primeiro com o Denilson, depois Camilo... Batendo mal, mas entrou. Meu filho, pênalti bem batido entra. Na verdade, Camilo fez 1-0, não é isso? Camilo fez 1-0. Existe frango em pênalti? Você não pode dizer que aquilo foi frango de Lomba, não. Exige. Se o goleiro for encaixar a bola, deixar ela morrer dentro do gol... Se o cara bater uma bola fraquíssima, o goleiro for pegar e a bola passar... Mas ali dizer que aquilo Mas não diria que foi o caso. Não, ali não. Ainda mais com a bola molhada, campo molhado, bola rasteira. Aí Camilo fez o pênalti, o Denilson empatou. Isso. Aí Nico Lopes veio e perdeu. Aí Nixon bateu muito mal, Nixon, viu? Vou te contar. Até pra Lomba defender um pênalti, ele teve que bater mal. Aí depois o Gabriel Dias bateu, Kaique foi mais uma vez muito bem, e eu gostei da comemoração dele. Rapaz, ele tava tão feliz na comemoração do pênalti que ele parecia um gol, e pro goleiro é um momento do gol dele, né? Com certeza. E aí depois William Correa bateu bem demais, e aí ninguém mais perdeu. O Fabiano fez, José Wellison fez, Patrick fez. E aí Neilton correu pro braço. E teve uma picuinha de Lomba com o Neilton, vá pro gol, Lomba, bote a bola no chão, Neilton, vá pro gol, Lomba, aí Neilton cá. Cheguei atrás de jogo exatamente, mesmo, resenha, catimba, e aí Lomba achou que Neilton ia bater no mesmo canto que ele bateu nos 90 minutos. Não foi isso. Bateu bem pra caramba do lado oposto. E Vitória está nas oitavas de final com 2.400.000 reais na conta a mais, chegando ao total de 7.430.000 reais que o Vitória já ganhou nessa Copa do Brasil. Absolutamente rentável. Só uma coisa que eu acho interessante falar, como eu estava lá no estádio e tal, é que na hora que o juiz decidiu o pênalti, você vê que metade do estádio que estava lá do outro lado foi para trás da área. E se você parar para pensar, o Barradão hoje é um dos poucos estádios que o torcedor consegue fazer, se deslocar para o outro lado. Verdade. Infelizmente, né, com as arenas que são setorizadas, o torcedor não tem essa liberdade. Então, é muito interessante, porque acumulou a galera ali, ficou aquela concentração, cornetando Lomba. E aquela corrente positiva. Isso influencia, né, querendo ou não. Lógico que a pressão do jogador do Inter que chega ali pra bater, que ele vê cair, daquele tamanho, ainda vê o torcedor lá atrás, meu amigo. E detalhe, já saiu o adversário do Vitória. Vitória pega o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo quarta-feira complicadíssimo. Primeiro jogo no Barradão. E segundo jogo em São Paulo. Então, assim, uma tarefa bem complicada agora. Vitória no ano passado, com o Corinthians imbatível, foi lá e ganhou dentro de Itaquera. Não dá pra você tirar o favoritismo do Corinthians. Não dá, mas que Mancini é um baita de um estrategista nesses momentos. É isso, o Vitória adora ser franco atirador, né? Wagner Mancini fica muito confortável nessa condição. Então, isso pode criar boas perspectivas para essa fase aí pro Vitória. Acha que passa do Corinthians? Difícil, né? Mas tem que acreditar. Se o torcedor não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Exatamente, por isso que tem um monte de toalha sendo retirada do chão, né? Pois é, gente, Vitória nas oitavas de final. Valeu, tchau. Abraço, tchau.